tarde, boa noite. Eu não sei qual vai ser o horário que vocês aí do outro lado vão estar me vendo, me ouvindo. Eu sou Grazi Rebouças, mais conhecida como GRP, e esse é o Eu, Você e os Mistérios da Escuridão. Sejam muito bem-vindos. Eu vou estar me direcionando para o lado para poder estar lendo aqui, né? O relato para vocês. Só lembrando, meus amores e amoras, que graças a Deus o Mr. R está bem. Vem caminhando aí devagarzinho, né? Mas se recuperando. E você passar por um traumatismo craniano, né? Não é fácil, né? Demanda tempo, demanda cuidados, né? Mas o importante é que ele está vivo e estamos caminhando muito bem aí nessa caminhada evolutiva. Mesmo que com as peripécias, com as dificuldades que são imensas, ele está vivo e para mim isso é mais que o suficiente para estar dobrando o joelho e agradecendo ao Senhor do Universo, ao Pai Todo-Poderoso. E eu gostaria de dizer para vocês que eu estou tentando postar um relato uma vez por semana, né? Quem é novo no canal ou quem já está aqui, né? Quem é novo no canal ainda não sabe, mas o Mr. R sofreu, né, um traumatismo craniano, que foi seguido de um AVC, e ele também quebrou 4 costelas, ele tá em tratamento, né, e devido a tudo isso, minha vida tá uma loucura. Então, tô pedindo paciência de vocês, né, porque eu tô tentando postar um relato uma vez na semana, tô fazendo o possível e o impossível para não deixar vocês de lado, mas não é fácil, né? Eu tô bem sobrecarregada em todos os sentidos e às vezes acontece naquela semana eu não conseguir postar. Mas hoje eu estou aqui, vou trazer um relato para vocês maravilhoso e vai, sem dúvida nenhuma, valer a pena ter esperado, tá bom? Eu espero que vocês estejam bem, que a família de vocês esteja bem e que se vocês estiverem passando por algum percalço aí, tenham fé absoluta de que tudo vai se resolver da melhor maneira possível, tá bom? Agradeço aí a quem já me enviou aí no decorrer dessa luta Pix para ajudar o Mr. R, para ajudar na compra do PC e desde já gratidão infinita a todos. Vamos então ao Refletindo com o GRP de hoje. Que estejamos presentes em memórias alheias, que alguém já distante lembre do nosso sorriso e sinta-se acolhido ao pensar em nós. Que o nosso bem faça bem aos outros, que sejamos saudade batendo no peito de uma velha amizade, que sejamos amor que alguém nunca esqueceu, que sejamos alguém que sorriu na rua e alguém se encantou, ou que encheu de ternura o coração daquela pessoa que estava tendo um dia dificílimo. Que sejamos hoje e sempre uma coisa boa que mora dentro de cada pessoa que um dia já passou por nós. Hoje teremos um relato babado. Relato esse ao qual a nossa escrita, enfrentando a Peppa Pig, passou por um baita problema com uma fêmea do lobisomem. Bora pro galerinha. O relato de hoje foi me enviado pela minha escrita Nanda Buscariolo. Vamos ao relato. Olá, GRP, boa noite. O relato que eu vou contar para você e seus inscritos agora aconteceu comigo no ano de 2020 no interior do Paraná. Estávamos iniciando a luta com a famosa Peppa Pig. Quem é seu inscrito das antigas como eu, sabe por que você chamou a tormenta que passamos de Peppa Pig? Como uma boa brasileira, você optou por um plano B para burlar o que não podia ser pronunciado no YouTube. Nessa época eu montei uma vendinha na frente da minha casa. Minha casa era bem comprida. Nos fundos eu tinha um quintal e no meio da casa, 2 quartos, um banheiro, uma cozinha e a sala. Na frente da casa, onde seria a garagem, montei uma vendinha. Meus filhos ficavam comigo em casa e toda vez que eu tinha que atender alguém na vendinha,
Eu me equipava com máscara, álcool em gel, luvas e ia atender as pessoas que tocavam a campainha ali da minha casa. Como estávamos, como eu disse, passando pela Peppa Pig, eu não deixava as pessoas entrar na vendinha. Eu abria a porta da vendinha para que as pessoas pudessem olhar o que queriam através da grade. Quando a pessoa escolhia o produto, eu pegava o produto para a pessoa e efetuava a venda. Ele em seguida fechava a porta da vendinha novamente. Assim que a pessoa saía, eu me desinfetava para poder entrar em casa e ficar com os meus filhos. Tudo estava correndo a mil maravilhas de RP, até que algumas coisas estranhas começaram a acontecer. Primeiro, um homem estranho veio, tocou a campainha da minha casa e assim que eu abri a porta da vendinha, ele disse para mim: eu gostaria de comprar todos os seus mantimentos da vendinha. Eu achei aquilo muito estranho. Então eu disse para o cabra: eu não posso vender tudo para o senhor, somos uma comunidade. Se o senhor quiser comprar algumas coisas, eu vendo com prazer, mas tudo não tem como. Foi aí que meu filho, caçula, chorou. E então pedi licença ao homem e fui até lá dentro ver o que estava acontecendo. Foi uma coisa bem rápida, GRP. Assim que retornei, o homem disse para mim: você tem um bebê? Eu falei pro cabra: sim, tenho sim. Aí ele me disse: e aonde está o seu marido? Foi aí que eu disse para ele: não tenho mais marido. Ele me abandonou na gravidez. Então o cabra virou para mim e disse: o covarde, pressuponho, deixar uma mulher sozinha grávida? Foi aí que eu disse pro cabra: na verdade, eu tenho 3 filhos com esse meu ex-marido. Mas, na época ao qual ele foi embora, eu estava grávida do meu filho caçula. Então o cabra disse para mim: pois então, mais que nunca você precisa de dinheiro? Eu virei para aquele senhor e falei: sim, é claro que eu preciso de dinheiro, mas eu não posso ser egoísta e vender tudo para o senhor. E deixar o povo aqui do bairro sem nada. Eles nunca me abandonaram. Sempre andam comprando coisas aqui na minha vendinha. Então, eu também tenho que ajudá-los. Se eu vendo um pouco para cada pessoa, ninguém fica sem. Foi aí que o cabra se aproximou da grade que eu tinha no meu portão e disse para mim: é admirável sua postura. Não sei se você sabe, mas a maioria dos seres humanos estão brigando entre si até mesmo para comprar papel higiênico. A raça humana não tem salvação. São como um bando de gatos brigando entre si. E você quer ser a salvadora do mundo? Eu disse para aquele senhor: olha, eu preciso entrar. Quando fui fechar a porta, ele virou para mim e disse: outros como eu voltarão. E não vai ser para comprar os seus mantimentos, e sim porque você tem algo mais valioso que um pacote de arroz na sua vendinha. Eu, se fosse você, tomaria muito cuidado com a sua segurança. Afinal, sua casa parece que não é muito segura, né? O muro do fundo é meio baixo. Você está em meio a um grande matagal nos fundos da sua casa. Eu, na hora, virei para o homem desconhecido e falei: por um acaso o senhor está me ameaçando? Foi aí que aquele homem disse para mim: eu? Eu não. Você não tem que se preocupar comigo, mas existem outros como eu pela região. É com eles que você deve se preocupar. Eu queria comprar seus mantimentos porque, para os seres humanos, nesse momento, o alimento parece ser importantíssimo e eu tenho negócios a tratar por aqui. E isso seria uma moeda de troca. Está valendo mais do que dinheiro, se você não sabe. Eu achei que por você ter essa vendinha pequena, talvez o seu olho cresceria na minha oferta. Mas pelo que vejo, eu estava errado. Pois bem, até mais ver. Eu fiquei sem entender, foi nada, GRP. Um homem estranho me chamando de humana? Como assim? Aquele homem, por acaso, não era um ser humano também? Fiquei totalmente aperreada e as palavras dele não saíam da minha cabeça.
Quem iria atacar a minha casa? Quem seriam os outros que ele tanto falava? Naquela noite recebi a visita da minha mãe e do meu pai. Meu pai deixou a minha mãe em frente da minha casa e saiu porque ele tinha que abastecer o carro. A minha mãe tinha vindo ver como é que eu e as crianças estávamos, se a gente estava precisando de alguma coisa. Minha mãe, GRP, era uma mãe muito acolhedora. Ela não tinha muito, mas o pouco que ela tinha, ela dividia com todo mundo. Eu contei para ela o fato ocorrido naquela tarde e ela ficou muito preocupada. E aí ela disse para mim: e se o cabra disse a verdade e de repente tem alguns maníacos querendo atacar mulheres inocentes com filhos pequenos e indefesos? Minha mãe, GRP, criava uma total teoria da conspiração. Eu, que era para estar preocupada, tive que acalmar minha mãe. E eu disse para ela: mãe, fica calma. A minha casa tem grade aqui na frente devido à porta gigante que tem aqui na vendinha. Não tem jeito de ninguém entrar aqui não. Estamos seguros. Foi aí que a minha mãe disse: e se essas pessoas forem praticantes de magia negra? Meu Deus do céu! Eu acho melhor você ir dormir na minha casa, minha filha. Falei para minha mãe, GRP, que eu não ia porque estava tudo bem. Eu e as crianças iríamos ficar bem. Foi aí que meu pai, que voltou para minha casa e já tinha abastecido o carro, ao entrar em casa foi bombardeado pela minha mãe, que já foi contando tudo para ele sobre o enigmático estranho que tinha aparecido na minha vendinha. Meu pai, que sempre foi muito sensato, respirou fundo e disse para mim: você ainda tem um montinho de tijolos caipira nos fundos da sua casa? Eu disse para o meu pai: tenho sim. Então meu pai me pediu um pano e um martelo. Ele foi até os fundos da minha casa, macetou um tijolo baiano, esfarelando ele. Foi aí que ele me pediu um potinho e eu entreguei o potinho para ele. Então ele disse para mim: você vai passar os farelos desse tijolo na grade e vai passar em toda a grade. Se o mal se aproximar da sua casa e tentar entrar, vai ser afastado automaticamente. Foi aí que a minha mãe disse pro meu pai: isso é coisa do seu pai. O Zé macumbeiro, né, Vicente? Meu pai disse sim. O meu pai era macumbeiro, mas não fazia somente o mal, não. Fazia o bem também. E eu aprendi muita coisa com ele. E se não vai fazer mal ensinar ela, qual é o problema que ela aprenda e use em defesa própria? Foi aí que eu falei pro meu pai: mas pai, por que o pó do tijolo baiano me ajudaria a afastar o mal? Foi aí que meu pai me disse: o seu avô dizia que o pó do tijolo vermelho é associado à proteção, pois o tijolo carrega na sua estrutura os elementos terra e fogo e a simbologia do barro. O meu pai dizia que no dia a dia era muito bom fazer uma carreira de tijolo rente à porta de entrada da casa ou do portão, pois assim o mal ali não entrava. Inveja, olho gordo, se bloqueava tudo. Mas quando era para se proteger de um mal maior, o ideal era passar o pó do tijolo diretamente na porta ou no portão inteirinho. Por isso, vamos fazer isso agora na sua grade, para que a sua casa fique protegida. Eu nem questionei meu pai, GRP. Fui com ele até a entrada da minha casa e passamos o pó do tijolo em cada parte da grade. E ali onde eu tinha a vendinha, eu coloquei rente à beira da porta também. Minha mãe, achando aquilo tudo uma completa loucura, GRP. Ela nunca gostou do sogro dela, o meu finado avô. E viu meu pai me ensinando que ele aprendera com o pai dele, tirou a minha mãe do prumo. Antes do meu pai ir embora com a minha mãe, ele escreveu uma oração em um papel e disse para mim: se alguém tentar fazer mal para você ou para as crianças, dobre o joelho e reze em voz alta essa oração. A pessoa que tentar te fazer mal irá embora. E se você tiver qualquer problema, pegue o seu telefone fixo e ligue para mim o mais rápido possível. Abracei meu pai e agradeci a ele pela ajuda, GRP.
Minha mãe foi embora xingando meu pai, dizendo que ele estava colocando caraminholas na minha cabeça. O meu pai só ria, pois já estava acostumado com as broncas que levava da minha mãe. Guardei a reza que meu pai tinha me dado e pedi a Deus que eu não precisasse ter que me defender de nada, que nenhum mal se aproximasse da minha casa. O tempo foi passando e eu deixei o pó do tijolo na grade do meu portão. Graças a Deus não fui atacada por nenhum maluco. O cara estranho nunca mais voltou. Um fato interessante aconteceu. Eu tinha uma cliente que morava alguns quarteirões da minha casa. E como ela era amiguíssima da minha mãe há anos, eu sempre deixava ela entrar na vendinha para escolher os produtos tranquilamente. Pois eu conhecia ela, né, GRP, desde a minha infância. Mas o resto das pessoas ficava do lado de fora da venda, na grade. Era só por segurança mesmo, GRP. Eu era tão bitolada que até os produtos na prateleira eu desinfetava com álcool em gel. E quando essa amiga da minha mãe chegou para comprar ali na minha vendinha, eu abri o portão e abri a grade. E falei para ela, entra. Mas quando ela beirou a porta, ela parou e disse que não iria entrar. Ela ficaria ali e esperaria eu pegar o que ela precisava. Eu achei aquilo estranho. Foi aí que, quando efetuei a venda para ela e entreguei as coisas, ela disse para mim, se você não tirar isso da beira da sua porta, nunca mais volto aqui. Eu virei para ela e falei, isso o quê? Foi aí que ela apontou para o pó do tijolo rente à porta. Eu, chocada, falei para ela, Dona Zulmira, isso não atrapalha em nada a senhora entrar aqui na minha vendinha, não. É só um pozinho de tijolo. É, coisa simples, não tem nada demais, não vai nem sujar o pé da senhora. Ela fechou a cara e foi embora. Na hora pensei, Jesus amado, será que a Peppa Pig tá deixando todo mundo maluco? Te juro, GRP, que eu nem pensei que a Dona Zulmira fosse uma pessoa maligna. Mas um tempo depois entendi isso perfeitamente. E eu vou seguir com o relato e depois explico para você os seus escritos o porquê que eu descobri que ela era do mal. Meus pais voltaram na minha casa para fazer outra visita e durante a conversa perguntaram se algo de estranho tinha acontecido comigo e com os meus filhos. Eu falei que nada de estranho tinha acontecido, graças a Deus. Meus pais jantaram conosco e depois foram embora. Coloquei, GRP, os meus filhos para dormir e depois tomei um banho e relaxei no sofá e acabei dormindo no sofá. Acordei por volta de 1h da manhã com a TV ligada. Desliguei a TV e fui dar uma olhadinha nos meus filhos. Eles estavam dormindo feito anjos. E foi nessa hora que escutei um barulho esquisito. Parecia que algo estava arranhando a parede da minha casa. Sim, eu ouvia um arranhado que começou pelo muro do fundo e foi indo em direção à frente da casa. Eu, ressabiada, acendi a luz da frente da casa e, me sentindo segura, pois eu tinha a grade, abri a porta ali da vendinha GRP. Não totalmente, mas abri um pedaço para ver se eu conseguia ver alguma coisa ali fora. Eu não estava vendo nada, mas eu ouvia um barulho estranho. Parecia um fungado. E foi nesse momento que eu vi surgir um ser de outro mundo. Aquilo tinha pelos marrons, olhos amarelos, ficou sobre 2 patas e deu um uivo aterrorizante. Eu, na hora, congelei. Percebi que a face daquele bicho lembrava muito a face de um ser humano. Porém, aquilo era um cão. Ou como você mesmo me corrigiu, uma cadela, pois tinha seios como os seios de uma mulher. Na hora me sentei no chão, deixando a porta ali da vendinha entreaberta. Foi nessa hora que o bicho se jogou na grade e deu um urro de dor, como se o fato dele ter trocado na grade fosse algo doloroso para aquele ser. Percebi que eu tinha feito xixi na roupa, tamanho medo que eu fiquei. E na hora eu peguei o papel da oração que o meu pai tinha me dado e eu tinha deixado ali atrás do balcão da vendinha. Olhei para o bicho e vi que aquilo estava andando de um lado para o outro, impaciente, soltando fogo pelas ventas. Foi aí que meu filho mais velho me chamou. Eu percebi que ele estava vindo para a frente da vendinha. Corri até ele, feito maluco, e pedi para que ele voltasse para o quarto e ficasse lá até eu mandar ele sair.
O meu filho, sem entender nada, queria saber que barulho era aquele que ele estava ouvindo. Mas eu novamente ordenei para que ele entrasse no quarto e ele obedeceu. Então corri para a vendinha, dobrei o meu joelho e comecei a ler a oração que estava no papel que o meu pai me dera. A oração dizia assim: afastarem-zai a luz. Eu ordeno, afastarem-zai a luz. Eu ordeno, afastarem-zai a luz. Na minha rua você não passa, na minha casa você não entra, na minha porta você não bate. E na minha vida, que Deus te arraste. Tua boca eu calo, tua língua eu amarro, teus olhos eu cego, teus ouvidos eu fecho. Indefesa estás, e agora com meus pés irei te pisar. E através dessa oração irei clamar. Vento, ventania, fogo que queima de noite e de dia. Queima essa visita indesejável que na minha porta faz guarida. Queima fogo que queima de noite e de dia, até que cinza vire todos os dias. Poder do vento, poder do ar, poder da chuva e poder do mar. Dobre meu inimigo a meus pés, ele deve ficar. Seja vivo, seja morto, seja de cima ou seja de baixo, suma e não deixe nenhum rastro. Na minha casa tu nunca mais pisa, na minha casa tu nunca mais volta. E se voltares, que tua carne, criada pelo Criador, entorte. E se insistires em voltar aqui, que sua vida chegue à morte. Amém. E enquanto eu rezava, aquilo começou a vomitar. Em seguida, começou a cuspir sangue no chão e depois saiu correndo, cambaleando em direção ao matagal. Eu caí no choro, agradeci a Deus pelo livramento e na hora corri para ligar para o meu pai. Fui até o quarto, acalmei meus filhos e disse que tudo ia ficar bem. Meu filho disse para mim: mãe, que bicho era aquele que estava lá fora fazendo todo aquele barulho? Eu levantei para ir no banheiro e escutei aquele barulhão. Eu simplesmente disse a meu filho que era um bicho do mal, um bicho muito mal. Mas graças a Deus aquele bicho tinha ido embora. Antes que seus inscritos e inscritas me perguntem por que eu não chamei a polícia, a resposta é simples, GRP. Eu não tive coragem de ligar para a polícia. Eu fiquei pensando comigo, nenhum policial vai acreditar em mim. Se eu fosse uma policial e atendesse uma ocorrência ao qual a pessoa iria me revelar que um bicho com cara de gente, mas igualzinho a um cão e com seios ainda, estava invadindo a minha casa, a pessoa ia achar que eu era louca. E se eu contasse que eu despachei esse bicho com uma reza, então? Ninguém ia acreditar em mim. Como é que eu ia falar isso para os policiais? Graças a Deus, GRP, usei o cérebro e liguei para o meu pai. Eu acho que essa foi a melhor opção. Assim que meu pai e minha mãe chegaram na minha casa, eu contei para eles o fato ocorrido. E na hora o meu pai disse para mim: só existe um animal com as mesmas características que você me falou agora. Esse animal é um lobisomem, mas nesse caso, o animal que te atacou era uma fêmea do lobisomem. Eu fiquei petrificada. Realmente eu nunca imaginei ver um bicho assim frente a frente, GRP. Na hora eu disse para o meu pai: mas pai, por que ela me atacou? Foi aí que meu pai disse para mim: porque você tem um bebê na sua casa sem batismo, minha filha. Precisamos batizar essa criança o quanto antes, ou essa desgraçada vai voltar, e vai voltar com outros da mesma espécie que ela. Eu fiquei apavorada, GRP. Eu não tinha batizado meu filho caçula por culpa do meu ex-marido, que não deixara. A minha sogra tinha resolvido virar evangélica e colocou na cabeça do meu ex-marido que o menino não podia ser batizado. Minha mãe, que tinha ido até o quarto para ver se estava tudo bem com os meus filhos, retornou para a sala e foi aí que ela disse para mim: você vai para nossa casa. E depois que batizarmos o Juanzinho, você volta para sua casa. Eu não quero ouvir um não, pois você tem que pensar nos seus filhos, já que você é cabeça dura. Você tem a ciência de que tem que proteger os seus filhos e precisa ir para nossa casa.
Eu engoli aquilo a seco e concordei com a minha mãe. Fui para casa dos meus pais. A vendinha ficou um mês fechada. E depois que eu batizei meu filho caçula, voltei para casa e, graças a Deus, aquela fêmea do lobisomem nunca mais retornou. Nem mesmo o cabra estranho, que tentou me avisar que tinha outros como ele, retornou também, GRP. Segundo meu pai, aquele cabra estranho também deveria virar bicho. Só aí foi que eu entendi o que aquele cabra quis dizer com a história do outros como eu virão. Jesus, Maria, José, GRP, eu toda vez que me lembro das palavras dele, fico petrificada. Lembra que eu te disse que a amiga da minha mãe não entrou na vendinha e reclamou do pó do tijolo na porta? Pois bem, eu fiquei sabendo que ela abriu uma vendinha na casa dela e falou mal de mim para todo mundo, me defamando horrores. Tudo porque ela queria toda a freguesia que eu tinha para ela. Por isso, foi que ela não passou pela porta, GRP. A bicha era maligna, invejosa, despeitada, uma traíra. Eu não desejei o mal a ela. Simplesmente segui com a minha vendinha. Meus fregueses nunca me abandonaram. E a vendinha dela ficou aberta por mais uns 6 meses e depois faliu, pois ela tratava muito mal os fregueses dela. Tá vendo, GRP? Quem planta o mal, colhe o mal. Eu até hoje tenho medo da noite. Nunca me esqueci daquele ser tenebroso. Eu tenho pesadelos e vira e mexe, eu sonho com aquela coisa. Ela entra na minha casa e eu acordo, e quando eu viro do lado, ela está ao meu lado, na beira da cama. GRP é algo inexplicável. Acordo com o coração acelerado, suada. Eu faço terapia, graças a Deus. A minha terapeuta tem a mente aberta e não acho que eu sou uma louca. Ela está me ajudando muito a tentar vencer esse medo. Mas não adianta. Esse medo está dentro de mim, impregnado. E eu estou com muita dificuldade de tirá-lo. Ainda bem que o meu filho não viu esse bicho. Graças a Deus eu agi rapidamente. E GRP, eu vou seguir os seus conselhos. Eu vou procurar uma benzedeira para ver se eu consigo ter um pouco mais de paz, pelo menos para dormir. Que Deus abençoe você, minha amiga, abençoe toda a sua família, abençoe o Mr. R, abençoe todos os seus inscritos e inscritas, e que esses lobisomens e fêmeas de lobisomens malignos possam ser exterminados, para que não causem mal a nenhum ser humano. A oração que eu fiz naquela noite, eu tive a permissão do meu pai para poder colocar no seu canal. Quem quiser a oração, é só ouvir o relato e copiar. Usem com sabedoria e muita fé. Vocês não vão se arrepender. Fiquem com Deus, Nanda Buscariolo. Bom, galera de trevas, esse foi o nosso relato de hoje. Sinistros, sinistrengues, sinistras. Agradeço a minha inscrita Nanda Buscariolo, que muito gentilmente me enviou o seu relato. A você, minha amiga querida, um resto de treva, beijos. Meus amores e amoras, agora eu virei afiliada da Shopee. Sim! Se você gosta de fazer compras na Shopee, saiba que Shopee e GRP trazem para você as melhores lojas, os melhores produtos e os preços mais acessíveis. Aproveitem os links que eu ando colocando nas minhas redes sociais e efetue com segurança e qualidade as suas comprinhas. Pessoal, tem uma novidade incrível para vocês que tem um produto, são profissionais liberais ou tem uma microempresa. Querem dar um ups na visibilidade do seu negócio? Que tal anunciar na Rádio Carvalho News? Sabe aquele ditado? A propaganda é a alma do negócio? Pois é, ele é real. Anunciando com a gente, você alcança um público ainda maior e fortalece a presença do seu negócio no mercado. Imagina sua marca sendo ouvida por milhares de pessoas. Eu sei o que vocês estão pensando, mas GRP, anunciar na rádio não é caro? Em muitos lugares, sim,
Mas aqui, na Web Rádio Carvalho News, temos pacotes especiais que cabem no seu bolso. A gente facilita para você poder investir no seu sucesso sem precisar quebrar o cofrinho. E olha só que legal! Você pode patrocinar programas inteiros, como o nosso querido Manhãs com GRP. Já pensou? Como seria incrível ter a sua marca ligada ao nosso programa? Eu adoraria ter vocês como parceiros. Então, se você quer mais informações, sem compromisso algum, é só dar um alô pra gente no WhatsApp, DDD 73 98870 0406 ou mandar um e-mail para radiocarvalhonews@gmail.com. Vamos juntos fazer bons negócios e crescer cada vez mais. Muitos inscritos pediram para que eu tirasse algumas dúvidas para vocês com relação a ajudar o canal a crescer através do Pix do canal. O Pix do Eu, Você e os Mistérios da Escuridão agora é eu, você e os mistérios da escuridão @gmail.com. Tudo junto em letra minúscula, meus amores e amoras. Já repete qual valor eu posso doar para o canal? O valor que vocês quiserem. Seja 5 centavos, 10 centavos, R$ 1, até valores maiores. A ajuda, desde que seja de coração, é muito bem recebida, meus amores e amoras. Doação não se estipula valores. As pessoas doam o que quiser e como quiser, se quiserem e se assim puderem doar. Fique então esclarecido para vocês, meus amores e amoras. Prometo que sempre vou estar colocando esse áudio aí nos relatos do canal. Doem à vontade, para que assim eu possa estar comprando coisas novas para a melhoria do canal, como uma webcam nova, microfone e até mesmo fazer um banner para os fundos aqui quando eu faço a live e deixar assim tudo mais bonito para a visão de vocês. Tudo que seja benéfico ao canal. Fiquem à vontade para fazer a doação. Não esqueçam, o Pix do canal é eu, você e os mistérios da escuridão @gmail.com. Tudo junto e sem letra maiúscula. Sempre vai estar fixado no comentário principal e na descrição do canal. É só copiar e colar para realizar o Pix. Um beijo no coração de vocês. Tamo junto e misturado. Quer ter o seu nome em destaque através dos relatos e em tudo que está vinculado com os seus mistérios da escuridão? É simples, vire o membro do canal. E por falar em membros do Eu, Você, os Mistérios da Escuridão, quero deixar um restrava salve especial com muito carinho para os membros do canal. Marcos Souza, Shirley Zafalon, Rose Pires, Web Rádio Carvalho News, Fernando Aparecido da Silva. Restrava salve para Lúcio Magno, Marcos Souza, Sandra Gomes e suas netas maravilhosas Micaela e Ana Luísa, Maria de Socorro Silva, Paula Batista do Céu Cândido, Ulisses Vieira de Melo, Sandra Regina de Oliveira, Sami Araújo, Mirna Aparecida da Silva, Carla Soares, Carlinha Diva do Paraná. Canal Crônica Nerdola do meu amigo Newton Franzon. Bora se inscrever no canal, deixar o curtir, like, compartilhar e dar uma força lá pro nosso amigo Newton Franzon, pessoal. Sandra Bianco, Nilce do Lago, Silmara Santos, Thalita Silva, Vandiva Lima de Almeida, Lair Moraes, Maria Joana de Paula, Sol Trindade, Andréia Lima, Carla Viana, Chiles Afalon, Gleison Rodrigues, Tamires Rodrigues, Luciana Mendes, Hermílio Eustáquio da Silva, P. Silva, Inalda Silva, Irina Soares, Ina Silva, Sandro Ragno,
Ana Cláudia de Vargem das Moças, Rio de Janeiro. Nilce do Lago. Brenda Lilian Correia. O grupo da anarquia Bruxítica Irmãos Metralha Místico. Mazinha Ragno. Eliana Nodera e seu filho lindo Konosuke Nodera do Japão. Cláudia Montoro, suas lindas filhas Lei Rafa. Rodrigo Souza, meu amigo Pleide. Karina Estrelinha. Cristiane Neves, sua linda filha Yasmin Tiva do Milkshake. Elias André e seu filho lindo Elis André. Tamires Rodrigues, seus filhos lindos Marcelo Gabriel, Miguel Guilherme. Rose Rodrigues, seus filhos lindos Rebeca Vitória e Tauã. Fernando Alves Xavier e sua linda filha, Gabi Xavier. Lucimari Silva, da Bahia. Alex Cavaleiro do Leão e sua mãe linda, Dona Margarida. Jaqueline Majesques, de Curitiba, Paraná. Do Céu Cândido, seu filho lindo, Gabriel. Felipe Daniel Carvalho. Letícia Carvalho e sua linda sobrinha, Brenda. Cici das Estrelas, seus filhos lindos. Elvis, Rebeca e Felipe, meus amores e amoras que eu amo. O hash Treva Salve é simples de você ganhar. É só você comentar o último relato postado. Automaticamente, eu vou mandar um Treva Salve para vocês no próximo relato que eu postar. Sem mais, gratidão, GRP.